Boa noite, caminhantes de Cerrado, trilheiros do Brasil e do mundo. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube para falar de vocês, de duas travessias lindas, maravilhosas, de um lugar que eu sou apaixonada, que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Antes de a gente começar o nosso bate-papo sobre essas duas travessias, eu vou pedir para vocês todos aí permanecerem com o seu microfone no mute e só o ative quando for falar, ok? E para quem ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, vai lá, se inscreva e receba as notificações das subidas, das chegadas de vídeos novos. O nosso canal do YouTube já tem bastante vídeos gravados sobre assuntos relacionados a travessias de lugares, sobre nutrição, sobre primeiros socorros, como cuidar de bolha ou algumas coisas assim. Aliás, o kit, né? Como fazer seu kit para tratar a sua bolha, ou como evitá-las. E outros assuntos. Também tem aí para a galera que quer economizar para fazer travessia, tem vídeos maravilhosos aí da Adriana. Ela também ensina aí como fazer pesquisa de passagem aérea para comprar mais barato, tem muita coisa bacana. Quando é travessia no exterior, qual que é a melhor dica, se é levar o dinheiro, se é por conta, são coisas bem interessantes, né? Os ensinamentos da Adriana foram de muita ajuda, agora na minha travessia que eu fiz em alguns trechos da travessia internacional. Então, eu apliquei lá todas as dicas dela e foi ótimo. Eu vou apresentar aqui os nossos guias que vamos acompanhar nessas travessias. O Antônio, ele é um guia de turismo lá da região da Chapada dos Veadeiros, ele é um calunga, a esposa dele também, a Rosineide, é guia de turismo, e eles estarão conosco também aí, de alguma forma, ou nos guiando, ou então fazendo um apoio logístico para a gente em uma dessas travessias, ok? Antônio, você gostaria de se apresentar para o grupo? O Antônio está com uma internet um pouco ruim, não sei se ele ouviu. Ou então a Rosineide, se vocês quiserem se apresentarem para o grupo, falar um pouquinho do trabalho de vocês rapidamente. Bom, então a gente deixa. Se depois ele conseguir falar, a gente dá o espaço para ele falar. Vocês estão vendo aí na tela uma apresentação que fala sobre as travessias no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Só lembrando que o Parque Nacional, ele é um patrimônio mundial natural da humanidade. Ele é reconhecido dessa maneira pela Unesco em 2001. Então, nós temos um patrimônio natural bem aqui próximo de Brasília, né? Brasília é um patrimônio cultural e o nosso parque é um patrimônio natural. Deixa eu passar aqui a nossa apresentação. Não sei se passou aqui. Não foi aqui, né? Acho que para vocês não estão vendo aí a segunda tela. Só está vendo a primeira ainda. Era para já estar na segunda. Agora passou. Beleza. Então, o Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros, a gente está chamando ele abreviadamente de PNCV, ele figura na lista dos 25 melhores parques do mundo. Então, não é pouca coisa, não. Com tantos parques pelo mundo todo, esse nosso querido parque, ele é considerado como um dos muito bonitos e bons parques do mundo todo. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ele fica na Chapada dos Veadeiros, que é um pouco maior. A área da Chapada ela é maior do que o próprio parque. É uma região grande, e ela fica aí no nordeste do estado de Goiás, e passando pelos municípios de Alto Paraíso, Cavalcante,
Teresina de Goiás, Nova Roma, São João da Aliança, e eu acredito que eu esqueci de escrever aqui Colinas também, que faz parte, tá? Então, aí vocês acrescentam aí, por minha conta. Por que que esse lugar ele é tão encantador? Por que que ele atrai muitos visitantes? Por que que ele é visto aí como um desses melhores parques do mundo? Existem algumas curiosidades sobre a Chapada dos Veadeiros. E aí a gente fez aqui uma classificação sobre 3 aspectos. Sobre o aspecto da espiritualidade, a Chapada dos Veadeiros ela é considerada como a capital do misticismo. Todo mundo já sabe, provavelmente a maioria que já esteve no distrito de São Jorge, e sabe que lá é uma energia bem diferente, é uma vibe diferente, e então ali o pessoal considera ela como capital do misticismo. Isso também tem uma razão de ser, porque a Chapada de Veadeiros ela está no mesmo paralelo que está também Machu Picchu, que também é considerado um lugar também, né, com uma energia muito boa. Então, a gente tem aí no paralelo 14, ele atravessa tanto Machu Picchu como também a Chapada dos Veadeiros. Né, no caminho que vai de Brasília para Alto Paraíso, existe uma placa, né, indicando onde é esse paralelo 14. Então, existe toda aí algumas histórias em volta desse paralelo 14. E uma delas envolve aí o Jardim de Maitreya, que é bem bonito, que fica ali perto ali do Morro da Baleia, né, e do Buracão. Dizem-se que ali no Jardim da Maitreya existe um portal. Esse portal você tem acesso para uma outra dimensão. Aí umas histórias que um grupo esteve lá e desapareceu e nunca mais voltou. E animais também que adentram a área e somem, desaparecem. E outros dizem que é um local que tem uma energia muito boa e ela realmente ela promove curas, né? Curas. Do ponto de vista da geologia, a Chapada dos Veadeiros ela está assentada sobre as maiores placas de cristais de quartzo do mundo. Por isso é que a gente fala que ele tem uma aura mágica. E por conta dessa placa de quartzo ser imensa, ela também é o ponto mais iluminado da Terra. Se alguém aí tiver a oportunidade de fazer uma viagem lunar, uma travessia lunar, que não cabe no meu bolso, mas com certeza vai ver um ponto brilhante lá de cima, e esse ponto brilhante é a Chapada dos Veadeiros. E até hoje ainda é possível encontrar, né, cristais aí pelas ruas aí do distrito de São Jorge, quem sabe, né? A gente estando por lá, nós vamos ter a oportunidade de achar alguns cristais. Por que esse nome, Chapada dos Veadeiros? Dizem que esse nome ele está muito ligado aos caçadores do veadinho, né? E chama veado campeiro, então, e quando foi instalada a primeira fazenda na região, essa fazenda, em 1750, já bem aí no início, né, da colonização aí do estado de Goiás, do povoamento, né? Ele tinha uma fazenda com esse nome, Fazenda Veadeiros. Então, dizem que a origem desse nome, Chapados de Veadeiros, são esses dois fatos aí. Os caçadores, eu nunca vi veado por lá. Minto. Na verdade, já vi uma vez na estrada que vai para ali pro vão do moleque. Eu vi um pequeno veadinho cruzando a estrada à noite. Mas dentro do parque eu ainda não tive a oportunidade de ver. Quem sabe? Quem sabe vai ser dessa vez agora. E sobre o nosso parque, né? Que vai ser o local onde faremos 2 travessias esse ano. O parque ele foi criado em 1961, então ele tem mais ou menos a idade de Brasília. Tem uma área muito grande, né, com mais de 240 mil hectares. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ele é uma unidade de conservação federal, né, da União, pertence à União. A gestão é feita pelo ICMBio, que é a gestão que a gente diz na parte de fiscalização. E
sendo que a exploração econômica do parque é feita por uma concessionária. Não? O ICMBio fez a concessão da exploração econômica de algumas áreas do parque. Então, hoje nós temos aí a Socipark, que administra o parque do ponto de vista econômico, mas a gestão do parque como um todo é do ICMBio. Então, são os dois atores que estão aí fazendo esse controle aí do parque. Aplicar multa com o ICMBio. Cobrando os ingressos é com a Socipark. A gente deve para ele. Os parques, quando eles são concedidos, às vezes a infraestrutura melhora um pouco, porque eles têm mais liberdade para investir o dinheiro do ingresso, é diferente quando está na gestão e administração direta do ICMBio, que é uma autarquia federal. Por que ele é uma unidade de conservação, de proteção integral? O que significa isso? Que a gente não pode explorar os recursos econômicos que existem, os recursos naturais que existem no parque, de uma forma direta, somente de uma forma indireta. Não podemos lá extrair, né, fazer coleta de coisas, a não ser para estudos. Então, então existe todo um procedimento aí de proteção ao bioma que está ali, né, um bioma. E a gente tem ali espécies vegetais, que é uma flora e fauna ricas, e em termos de flora, existem espécies que são típicas da região e precisam ser preservados, além dos recursos hídricos que estão ali. Então, quando nós estivermos fazendo a travessia, vocês vão ver que existe um rio muito grande que corta o parque e também e várias nascentes, que essas todas precisam ser protegidas. Nem toda a área do parque nós somos autorizados a visitar. A visitação ela tem que se manter naquelas áreas onde são permitidas, justamente porque a finalidade primordial do parque é a preservação, né? E a nossa estada por lá tem que ser de menor impacto possível. Por isso que existem algumas condutas proibidas dentro do parque, por conta dessa condição de proteção integral. Algumas atitudes, elas são proibidas, porque pode também colocar os usuários do parque, nós, caminhantes, trilheiros e visitantes, em perigo. Uma delas é a ingestão de bebidas alcoólicas. Não é permitido você levar bebida alcoólica, nem para o acampamento, ok? Também não se deve fumar, e a questão do cigarro ainda ela é um pouco mais grave, porque pode causar incêndios, né? Não se deve usar bronzeador, shampoo, condicionador e sabonete durante os banhos nos rios, tá? Então, se for, na melhor das hipóteses, é um produto biodegradável, mas nada de algo que seja poluente. Essa água que a gente usa para tomar banho é a mesma água que a gente vai usar para beber e para fazer comida no camping. Não se permite levar animais domésticos, porque lá existe, como eu falei, uma fauna típica e selvagem. E a presença dos animais domésticos pode implicar na transmissão mútua de doenças. Tanto pode os animais domésticos vir a pegar alguma doença, das quais eles não têm imunidade, como também os animais silvestres poderão também adquirir alguma doença que são típicos dos nossos perros, né, dos nossos pets. Também não é permitido ingressar no parque com materiais que sejam destinados a práticas de atividades que sejam prejudicial à fauna e à flora, como armas, redes de pesca, essas coisas, né? Então, a gente realmente não pode praticar essas atividades lá dentro do parque. Os principais atrativos do parque são as próprias travessias das Sete Quedas, agora essa nova, que é a travessia de São Jorge, Capela. Essas duas travessias são as duas travessias eleitas esse ano pelo CDC para ser realizados, e dentro do parque há várias outras trilhas, algumas acessíveis, outras não tão acessíveis, algumas mais fáceis, outras não tão mais fáceis, embora hoje, com a gestão aí administrativa e econômica aí pela Socipark, já é possível as pessoas ir para lá, para as trilhas dos saltos, carrossel, corredeiras,
para o cânion, a cachoeira, ir a pé e voltar de van, desde que você pague o ingresso, pague lá o traslado lá pela Sospark. Então, desceu, foi para lá, está cansado, não quer subir de volta, vai de volta. E tem a trilha do Siriema, e existe agora também uma trilha noturna que é feita, eu ainda não fiz, quero ver se eu consigo fazer. E outras atividades também, né? Outdoor, e o canionismo, escalada, e mais outras coisas que poderão ser feitas lá no parque. Mas o nosso foco mesmo vai ser as travessias. Para quem não conhece, a travessia de São Jorge Capela, ela faz parte aí do Caminho dos Veadeiros, que por sua vez também entrega a trilha nacional Caminho dos Goiáses, e elas todas compõem aí a rede brasileira de trilhas, né? Por isso é que a sinalização dessa travessia, vocês vão observar que ela vai ter uma sinalização padrão, que é a sinalização adotada pela rede brasileira de trilhas. O ponto inicial da nossa travessia de São Jorge Capela, no sentido que nós vamos fazer, que é sul norte, é no centro de visitantes. Então, a gente vai do parque. Nós vamos pernoitar em São Jorge e vamos ingressar no parque, e aí vamos seguir aí as sinalizações primeiras, aí a sinalização aí que vai para os cânions, depois mais adiante tem uma bifurcação que vai nos direcionar para trilha de 7 quedas, e a gente vai caminhar junto nessa trilha das 7 quedas, e depois mais adiante tem uma outra bifurcação da onde a travessia São Jorge Capela, ela passa a seguir um outro caminho, né, que não é o das 7 quedas. E aí nós vamos caminhar, vamos sair do parque, ingressar em algumas áreas particulares, privadas, aí a gente tem atenção para manter aí as porteiras e os colchetes fechados, e vamos chegar no povoado Capela, que é um local habitado por calungas. Eu já estive no povoado, é pequenininho, mas muito charmosinho, as pessoas nos vão receber muito bem, com certeza. Essa travessia, ela não é uma travessia considerada fácil, né? Ela é uma travessia considerada difícil, porque são 25 quilômetros em um terreno, mais adiante eu falo direitinho um pouquinho mais, existem pedras, vão ter algum trecho de subida, mas acho que todos nós vamos sobreviver a essa travessia. Estima-se que para concluí-la em uma pernada, seria em torno de 9 horas. Uma sinalização que eu já falei, que nós vamos seguir primeiro as setas vermelhas, depois as setas laranja e depois as pegadas amarelas, né, do Caminho dos Veadeiros. O relevo, ele é acidentado, com muitas rochas soltas, às vezes tem alguns cascalhos, mas estando com uma bota ou então um bom tênis adequado para trek e caminhando com cuidado, sem correria, não há problema. Nunca me machuquei, já fiz a travessia de 7 quedas 3 vezes, e grande parte eu já conheço aí como é o relevo, nunca caí. E nunca me machuquei também. Vamos ter travessias do rio, né? Tanto aí da Capela como no 7 quedas, a gente tem a travessia do Rio Preto, e da Capela tem mais um outro rio que a gente atravessa adiante. É uma travessia que é feita sobre a incidência do sol na maior parte do percurso, porque não há muitas sombras, mas, em compensação, a gente pode, de vez em quando, dar uma parada para se refrescar aí nas águas do Rio Preto ou de outras nascentes ou cachoeiras que a gente vai encontrar pelo caminho, que é uma delícia. E a época do ano que nós estamos fazendo é uma das melhores, porque é uma época que a umidade do ar ainda está boa, porque a gente acabou de findar o período das chuvas, né? Então, nós ainda estamos com uma umidade boa, tá? Para se deixar para fazer muito depois, em julho, agosto, setembro, vai sofrer um pouquinho, porque a umidade do ar baixa muito nessa época, e aí a sensação de deserto, ela é certa. Então, para evitar isso, nós preferimos fazer essa travessia logo agora, no início da abertura da temporada. Essa travessia, do jeito que nós vamos fazê-la,
ela só pode ser feita no período da seca, por conta das travessias, né, principalmente do Rio Preto. Então, como agora a gente vai estar com um volume de água mais baixo, a travessia é tranquila. Se tivesse um período chuvoso, seria mais perigoso e não é permitido fazer dessa forma. Aí se faz um desvio. As 7 quedas não é permitido fazê-la no período chuvoso. Então, a temporada curta normalmente vai de julho a setembro, estourando. Não sei se eles vão permitir até outubro também. Esse link que está aí é do tracklog da trilha, né? O tracklog oficial, postado pelo Caminhos dos Goiás, dos Veadeiros. Então, para vocês verificar a altimetria, a gente desce um pouquinho, provavelmente isso aqui é rio ou um rio, cachoeira, depois a gente sobe um pouco, não é tão íngreme assim, depois continua dando uma subida e depois é um retão, tá? Até chegar no povoado. Então, a gente sofre um pouquinho aqui mais ou menos deve ser uns 8 quilômetros, mas não é tão acentuado assim. Acredito que a galera que está indo aí tem condição mais do que suficiente de fazer esses percursos. Como que vai ser o roteiro dos caminhantes do Cerrado? Como foi que nós pensamos isso? Uma das coisas que eu vejo muito e da qual eu não sou adepta é a gente sair de madrugada para fazer uma travessia. Com isso, você economiza aí o dinheiro de um pernoite e torna mais barato aí o transporte. Porém, esse não é, para fazer travessia, isso não é indicado, porque é preciso uma boa noite de sono, uma boa alimentação no dia anterior. Então, a gente não vai fazer travessia saindo de Brasília 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, para não dormir nada e chegar lá e se arrebentar em 25 quilômetros de travessias. Não. Isso não é saudável e eu não faço isso, tá? A gente tem sempre o cuidado aí de manter a segurança. Um corpo cansado, mal dormido, ele vai se tornar um trilheiro mais desatento, com maior probabilidade de cair na trilha. Então, eu não faço isso, não. Nós vamos sair de sábado de Brasília, tranquilos, 8 horas, sem precisar ninguém aqui madrugar. Devemos chegar lá em São Jorge, na pousada escolhida, fazer o check-in, almoçar, e depois aí cada um pode fazer o que quiser nessa tarde. Eu pretendo ir para o parque, fazer umas trilhas light, sem me cansar muito, para depois eu não chegar cansada no outro dia para fazer a travessia. O jantar, também a gente pode combinar de jantar juntos, ou cada um janta onde achar melhor. É importante se alimentar bem, ter um bom jantar, consumir um pouco de carboidrato nesse jantar para a gente ter energia suficiente para mandar sebo nas canelas no dia seguinte. Dormir bem e acordar bem disposto para nós fazermos a travessia no domingo, ok? Aí no domingo, levantar cedo, fazer o check-out na pousada, porque nós não vamos voltar para a pousada mais, porque a travessia pressupõe que eu inicio no ponto A e termino no ponto B. Como a gente já disse aqui, vamos começar em São Jorge e terminar no povoado Capela. Então, vamos sair, deixar nossas coisas na van, tomar nosso café e parque. Chegando no parque, nós temos que assinar um termo de reconhecimento de riscos, porque o parque ele não se responsabiliza pelos riscos advindos das atividades outdoor que serão praticadas lá. Então, cada um precisa tomar o seu cuidado para evitar aí ter um resgate inesperado aí, no meio e estragar o seu passeio do grupo. Então, precisa de assinar esse termo de reconhecimento de risco. Eles vão pedir a carteira de identidade, vão imprimir seus ingressos. Normalmente, como é uma travessia, vai ter que assistir um pequeno vídeo, e aí a gente está apto para adentrar o parque e começar a nossa travessia. Vamos seguir as setas vermelhas, como se estivesse indo para o cânion, e depois a gente segue as laranjas das 7 quedas, e depois a gente vai seguir essas setas, essa pegada, aqui com fundo preto, ok? Os caminhos. Provavelmente devemos chegar lá na capela por volta das 17 horas, e aí nós vamos ter nossa almojanta, porque
Durante a trilha, nós só vamos consumir nossos lanches, e não, porque não tem ponto, né? Nós vamos estar dentro do parque, não há aí restaurante, não há lanchonete, quiosque, nada disso, só o lanchinho que tiver na mochila. Então, esse aqui vai ter que nos alimentar. Nós temos que levar água, alguns pontos de água teremos, mas pode ser que provavelmente alguns trechos não tenham. Acredito que o Antônio tem condição de falar sobre esses pontos de água melhor do que eu, porque essa travessia especificamente eu ainda não fiz. Para mim, ela será inédita. E aí, por volta das 18 horas, devidamente comidos, nós vamos retornar a Brasília. E aí, com previsão de chegada aqui por volta das 22 horas, previsão, não é precisão, pode ser mais, pode ser menos. Existe um trecho de estrada de terra, até longo, não é tão pequeno assim, então, às vezes, demora um pouquinho. Quando a gente sai do povoado de Capela, para ir em direção a Alto Paraíso, depois de Alto Paraíso, são 80 quilômetros até chegar, quase 80 quilômetros, 78 quilômetros. E aí, de Alto Paraíso, a gente já vem direto na estrada de asfalto. Então, vamos ter essa previsão de chegar às 22 horas, mas pode ser que a gente chegue um pouquinho depois. O que levar na mochila, galera? Um pouco peso, o menor peso possível, para depois não ter problema, de ficar mais cansado. Quanto mais pesada a mochila, maior será o seu esforço físico. Então, procure levar só o estritamente necessário. Eu coloquei aqui 2 litros de água, mas pode ser que a gente não precise disso o tempo todo. Uma parte, porque nós vamos ter pontos de coleta de água. Então, às vezes, pode levar um pouco menos e ir coletando água. Pode levar o clorinho, se você quiser fazer a purificação da água, ou então o seu filtro. Lanches de trilha é fundamental, porque nós vamos precisar de repor as energias que nós formos consumindo. Se eu tiver algum medicamento de uso contínuo, não esquecer de levar, porque lá não vai ter farmácia para comprar. Um kit individual mínimo de primeiros socorros, é aquele kit básico para, no caso, se tiver uma bolha, um cortezinho, um arranhão, coisa mínima, bem pequeno. Ou então um curativo preventivo para cálie e bolhas, mas nada de coisa muito pesada. Como nós vamos ter um guia nos guiando, pressupõe-se que ele vai levar um kit de primeiros socorros um pouco mais robusto que nós. Sugiro levar um par de meia extra na mochila, porque se acontecer de molhar o que você estiver usando ou ficar muito suado, é recomendável trocar as meias por meias secas. Uma das causas frequentes de bolha é o calçado ou a meia molhada. Tem um vídeo aí no nosso canal do YouTube, onde eu falo um pouco sobre isso, como prevenir bolhas durante as travessias. Se acharem mais conveniente, como nós vamos ter algumas travessias aquáticas, pode levar uma papete daquelas de neoprene, que às vezes a pessoa não gosta de tirar, vai ter que tirar a bota, ou ter que tirar o tênis de trek e a meia para atravessar, e às vezes não quer deixar o pé exposto. Então, nesse caso, leve uma papete, mas não molhe sua bota, por favor, não molhe seu tênis, porque depois nós vamos ter que andar muitos quilômetros para frente. Ou então uma meia impermeável, que aí você vai manter seus pés secos para travessias aquáticas. Mas se não quiser também, não tem problema, pode tirar o sapato e atravessar descalço, tomando o devido cuidado onde estiver pisando. Um corta-vento, que pode ser que no final da tarde a temperatura comece a cair um pouquinho. Então é bom ter um corta-vento, porque se começar a ventar muito e começar a anoitecer, é bom ter pelo menos um corta-vento na mochila. Uma toalha pequena, leve, dry fit, para secar os pés quando sair das travessias ou do banho, mas nada exagerado, pouco peso. Para quem gosta de repor energia com isotônico ou similar, eu sugiro levar o isotônico em pó, porque aí você pode prepará-lo quando tiver necessidade, com a água que você coletar ou com a água que você tiver lá para beber, sem necessidade de ficar carregando aí aquele isotônico que já é pronto. Mas aí fica a critério de cada um. Repelente, tomar cuidado aí com carrapatos, nós estamos em ambiente natural, isso é comum encontrar, então tomar cuidado, passar repelente.
Protetor solar é imprescindível, principalmente nas regiões expostas. Não esquecer das mãos. Muita gente passa protetor solar no rosto, no braço, e esquece as mãos. Nós vivemos em regiões onde a incidência do sol ela é constante e precisamos cuidar muito da nossa pele. Eu, como tenho uma pele ultra sensível, eu uso luvas, porque se eu descuidar, elas ficam todas queimadas, né? Realmente elas queimam, descascam e dá uma urticária. A lanterna é o equipamento imprescindível, está aí na sua mochila, porque a gente nunca se sabe se a gente vai precisar de usá-la. E se for a pilha, leva a pilha reserva. O celular, é claro, para tirar foto, serve também como um instrumento de navegação, aí quando a gente utiliza aí os aplicativos, e um carregador móvel, tá? Mas não precisa mais do que isso, sua mochila não precisa de ter nada mais do que isso aí. E o que vestir durante essa travessia? Por favor, evite ir de bermuda, porque às vezes você vai ficar mais exposto, poderá machucar, a gente pode passar em algum trecho onde o mato está mais alto, ou pode um bichinho te picar, ou mesmo você vai ficar mais vulnerável aí para ter carrapatos. De preferência, usem calça, ou leg, ou calça, ou leg de trek, ou a calça de trek ou a leg de trek. Blusa de manga longa com proteção UV, porque a gente já falou, nós estamos numa região onde a gente está bastante exposto à radiação solar, então é muito importante estar se protegendo, tá? Infelizmente, o pessoal fala, eu tenho calor. Não, pelo contrário, uma blusa com tecido adequado, ela vai te proteger, você vai sentir menos calor do que você deixar sua pele exposta ao sol. A bandana, ela é recomendável para você proteger a região da nuca e pescoço, principalmente para quem tem cabelo curto, é bom, ou então ela serve também para prender o cabelo. A bandana tem multiuso, mas assim, não é imprescindível, é desejável que você leve. Um chapéu com uma aba mais longa para realmente proteger seu rosto, ou boné com abas também. Aquele boné que não tem abas não protege as orelhas e deixa exposto. Melhor seria aquele com abas mesmo, então um chapéu maior. Óculos de sol, é muito importante também você estar protegendo a sua vista, não estar exposto a uma claridade intensa, aí, porque nós vamos caminhar várias horas por dia, então é interessante você ter seu óculos de sol. E aqueles que têm alguma necessidade de usar óculos para leitura, não esqueça de levar, e pode ser que precise aí para tirar as fotos. Eu, como sou uma pessoa muito prática, eu já coloco grau nos meus óculos de sol, todos eles têm grau, para pé e para baixo. Bota ou tênis de trek, desde que seja confortável, né? E também a meia de trek adequada para longas caminhadas. Meia de trek adequada é aquela meia que de preferência não tenha composição de algodão, porque ela propicia aí, o pé pode ficar suado e aí você pode ter bolhas, tá? Não é recomendável. Eu gosto muito da meia curta, que são são duplas, então ela tem uma camada fina por dentro e uma outra camada por fora. Então ela fica um pouco mais macia e protege melhor meus pés. 2 bastões eu sugiro que usem, porque às vezes a descida que você precisa, é bom você ter um bastão para ajudar você a se equilibrar, ou então umas subidas, quando você estiver mais cansado, os bastões te dão aquele up, aquele impulso. Eu gosto de usar, eu sugiro. E luvas, como eu falei, com proteção UV, porque realmente as mãos não podem ficar expostas. E agora vamos deixar aqui o espaço para dúvidas. Quem quiser fazer pergunta, é só desativar o microfone, levantar a mão, que a gente vai dando a palavra aqui por ordem de inscrição. Aquilo que eu souber responder, eu vou responder. Aquilo que eu não souber, eu vou passar para o Antônio e para a Rosineide. Pessoal, fique à vontade aí para fazer perguntas sobre a travessia São Jorge Capela. A Adriana vai precisar de sair, mas tudo bem.
Depois a gente... Muito obrigada, Adriano, pela sua disponibilidade mais uma vez. Beijos. Galera, estou pronta aí para esclarecer dúvidas e perguntas. O Iori está dizendo que a gente pode deixar algo na van, que vai nos... Sim, pode deixar, porque essa van, ela vai ficar lá. O motorista vai dormir lá, né, em São Jorge. Ele vai ter que nos pegar nossas coisas de manhã, quando a gente for fazer nosso check-out da pousada, e depois ele vai ter que ir lá para Povoado Capela para nos resgatar. Se a gente tiver, do jeito que a gente tiver, né, vivo ou mortos, ele vai nos resgatar. É brincadeira, gente. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, mas vocês podem perguntar. Oi, Joanita. Está me ouvindo? Sim, estou. Eu quero saber se a travessia nesses rios tem que saber nadar ou são rasos? Não, não precisa saber nadar, não. A travessia ela é feita justamente nessa época porque o volume de água está baixo. Eu não sei nadar e já fiz a travessia de 7 quedas várias vezes. Não precisa, tá? Nessa época está com volume baixo, a gente no máximo vai dar nas canelas. E já tem um local que a gente costuma atravessar. É uma parte de pedra, uma parte de você pisa na água, mas não é nada assim que vai causar pânico. Só a segunda travessia do outro rio, que eu esqueci o nome, o Antônio, me corrija aí se eu estiver errado, mas acredito que não há necessidade, não. O Rio Preto eu conheço bem, porque já atravessei várias vezes. Os valores dessa travessia estão lá no site, né, do CDC. Então, a travessia é uma travessia colaborativa, né? Ela foi feita, nós fizemos um cálculo estimado, e aí depois nós fizemos, com a quantidade de pessoas que confirmaram a sua ida, nós fizemos depois uma nova divisão. Então, o valor correto está no grupo de WhatsApp, para quem se inscreveu e confirmou, então lá nós fizemos lá, porque nós tivemos que fazer alguns ajustes. O item de transporte, ele é um item muito elevado, né, para a travessia, mas está mais ou menos naquilo que a gente tinha previsto mesmo, tá? Todos, se não me engano, vai sair duas de 265, daria 530 para cada um, né? E aí já estaria incluído o pernoite, a guiagem, né, que tem o custo do guiamento, nós vamos ser conduzidos guiados por guia profissional, e também os traslados, tá bom? Oi. Oi. Tudo bem? Só um minutinho, Ronita, mais alguma coisa? Não, Rose, muito obrigada, é só isso mesmo. Tá, joia. Diga, Maurício. Olha, boa noite a todos, né? Eu queria saber o seguinte, eu estou chegando agora nessas coisas, eu não vi eu até vi o formulário, mas não vi os dados lá da viagem, mas eu gostaria de fazer com a minha esposa, que não está no CDC. Ainda há vagas? Nós temos 3 vagas. Inclusive, eu estou achando engraçado, porque essa travessia vai ser a travessia dos casais, porque já tem 3 casais. Você indo com a sua esposa será o 4º casal. A gente está... Eu, Rosilene e a Mari. Então, como é que eu faço para escrevê-la? Porque ela não está no CDC. No formulário que eu fiquei na dúvida. Você preenche o seu formulário e envia o link para ela preencher o formulário dela, tá? Você pode passar o link da inscrição, porque eu vou precisar de dados dela, né? Para a gente colocar para o motorista que vai levar, é obrigatório a gente informar o nome completo com o RG, esse da NTT, porque quando ele vai tirar lá a autorização para fazer a viagem, tem que ter o nome dos agentes que vão ser transportados. Tá bom. Então, a gente precisa ter os dados de vocês, tá bom? E o mais rápido possível, porque São Jorge existe algumas, assim, até que não tem tanta falta de hospedagem, porém existe um problema que poucas querem fazer só a reserva para uma noite. A maioria quer que esteja feita para 2 dias, entendeu? Porque para eles não é interessante ocupar só um dia. Então, a gente tem que correr para garantir esses que ainda toparam, tá bom? A gente pode confirmar de julho, então.
A Oi? travessia está próxima, que nós vamos no dia 24 agora, em junho, é rápido, então tem que ser rápido, porque a gente tem que confirmar lá as reservas. Tá. Já comecei, a galera já começou, pagou a primeira parte, nós vamos assinar o contrato com a empresa da van, também a gente tem que fazer, pagar metade, né? E está perto, então a gente precisa de confirmar logo, são só 3 vagas mesmo, porque nós não vamos sair com um grupo muito grande. É uma Tá, não, travessia. eu vou resolver ainda hoje à noite, daí eu já mando o formulário ainda hoje para mim e para ela, tá? Tá ok, tá Tá bom. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida sobre a travessia? O Gessé levantou a mão e depois a Gleide. Gessé, vou deixar o Gessé falar, porque ele levantou a mão primeiro, tá, Gleide? Depois eu passo a palavra para você. A Juanita saiu. Gessé, você quer fazer pergunta? O que eu posso ajudá-lo? Boa noite a todos. Boa noite, Rose. Muito Olá, legal reencontrar você, mesmo que virtualmente. Depois de umas boas férias aí fora do Brasil, né? É verdade. Só um detalhe, acho que tem que comprar o ingresso também, né? Sim, inclusive no convite que O nós... colega aí que perguntou, orientar ele para comprar o ingresso. Só que nesse caso, e como nós vamos fazer uma travessia sem pernoite no camping, é um pouco mais tranquilo. O ingresso de camping é que é um pouco mais complicado. Se não comprar com bastante antecedência, às vezes não encontra, né? O ingresso depois para ficar no camping, aí fica inviabilizado o pernoite. Mas como a gente vai fazer direto, sem acampar, não é tão complicado assim, tá bom? Mas a gente sempre recomenda para que os ingressos sejam adquiridos com antecedência. Aí, quando chegar lá na hora, até mais rápido, para a gente não ficar perdendo tempo lá na entrada do parque e sair tarde para ir fazer travessia e chegar muito à noite lá no povoado Capela. É assim que a gente procede sempre na travessia de 7 quedas, que lá é um pouco mais complexo. Leite, querida, diga. Gessé, mais alguma pergunta? Não, obrigado. Ok. Obrigada aí pela lembrança dos ingressos. Gleide. Oi, gente, boa noite. Então, eu queria só dizer que a travessia é muito bonita, eu fiz só a parte das 7 quedas, né? Eu entrei na live para ouvir falar sobre a parte da capela, que eu ainda não fiz, mas quem for, tenho certeza que vai ter uma experiência muito boa. Inclusive, eu indico, assim, para quem quer ter a primeira experiência em relação à travessia. E em relação aos guias, o Antônio e a Rose, eu conheci o Antônio em 2019 e eu tenho certeza que vocês vão ter uma boa experiência com eles dois estão no guiamento. E é isso aí. É só para falar mesmo sobre os guias, que a Rose fez uma excelente escolha em relação ao Antônio e a Rose para estar guiando o grupo. Fiquei surpresa quando eu vi eles aqui. Eu falei, gente, eu não acredito que eles dois. Parabéns, viu, Rose, pela escolha. A travessia dos casais, até os guias também é casal. Antônio e Rosineide, vocês... Eu vou só responder aqui, espera aqui. Tá. As mensagens estão sendo gravadas. Bom, deixa eu ver aqui. O Michel, você tem mais dicas de alimentos além do isotônico em pó? Michel, eu costumo levar aí frutas desidratadas, né, que pesa pouco. Gosto de levar uma proteína. Às vezes eu compro aquelas atum, aquela salada de atum com um pouco de batata. São gostosas, é uma proteína boa para levar. Às vezes umas torradinhas e castanhas, tá? Esses são os alimentos que eu costumo levar. Não gosto de levar coisas muito industrializadas, esses negócios. Eu só levo o atum mesmo. Mas aí depende do paladar e do costume de cada um. Eu levo um alimento que me dê uma certa sustância, porque a gente vai ficar sem almoço e vai caminhar bastante. Mas eu tenho o costume de caminhar com isso e não me sinto fraca, não, tá? Então, seria isso aí, frutas desidratadas, castanhas, uma proteína, no caso eu levo aquela salada de frutas, salada de atum com batata, tem algumas com sabor azeitona, ou então você pode fazer o seu sanduíche também com esse atum, com patê de atum, ou até com outras coisas, só não recomendo eu colocar nada que possa perder por causa do calor,
Então, evite aí colocar maionese, essas coisas que não são adequadas. Como um bom proteína também é o ovo cozido. Muita gente que leva uma saladinha também de tomate, cereja, com queijo e alguns outros complementos, com uva, também fica saboroso. Então, são pequenos lanches que pesam pouco, mas que te garante aí, né, o sanduba natural, sem nada que possa se estragar durante a travessia, para quem sente mais fome, tá? Esse é o que a gente indica. Tem uma live aí gravada no canal de YouTube dos Caminhantes do Cerrado, de uma nutricionista, onde ela dá dicas para alimentação em trilha, fala também da questão da importância da hidratação frequente, em pequenas quantidades. É muito bacana. Eu sugiro você, foi deve ser uma das primeiras lives que foram promovidas pelo CDC. Ela é uma nutricionista que já foi trilheira, gosta muito de trilha, e ela gentilmente ela nos concedeu essa palestra bacana, com muita dica de alimentação. Aprendi bastante com ela, tá? Recomendo vocês dar uma lida aí. O Jaime está falando aqui que o track lock, a altimetria não está correta, jogando... Bom, Jaime, esse é o track lock oficial do caminho dos veadeiros, tá? Se está correto ou não, a gente vai poder ver isso aí na prática. Me parece que o track lock que está lá é um track lock que foi desenhado, esse que está como oficial, como caminho oficial lá do caminho dos veadeiros. Não seria aí um track lock de um caminho que foi percorrido, né? Se você olhar lá, não há os dados sobre o tempo que foi gasto mesmo. E aí a gente tem lá uma indicação de um desnível positivo e negativo que é menor do que seria das 7 quedas. O Antônio, que é o guia, nosso expert, ele pode falar um pouquinho mais para a gente aí. Aí você está falando que a partir da purificação das 7 quedas inicia uma descida, né? Um retão. Bom, né? A Fernanda está dizendo que gosta de levar salaminho ou salamitos. Eu já levei, eu evito, porque são alimentos muito processados. Eu prefiro levar outros tipos de proteína, mas aí também é uma boa fonte. A Gleide está saindo, o Jaime disse que o caminho está correto, e a altimetria acho que não. Bom, então vamos aí dar a palavra aí para o Antônio. Antônio e Rosineide, o que vocês poderiam falar para nós sobre aí essa altimetria da travessia da São Jorge Capela? É um subidão maior do que aquele segundo trecho das 7 quedas, ou ele é uma subida mais menos acentuada, assim, ela é uma subida constante, mas não tão íngreme. O que você pode dizer para a gente aí, Antônio e Rosineide? Deixa eu ver se eles estão Rose. aqui. Oi. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Então, Rosa, a travessia da Capela, a travessia daqui de São Jorge para Capela, ela não tem subida, mas é só plano e só descida lá, quando chega na cabeça da serra, né, que é só descida. Agora, se fosse de lá para cá, da Capela para São Jorge, aí sim, aí tem uma subida muito forte, entendeu? Já tem uma subida pesada, né? Mas como ela vai ser daqui de São Jorge para Capela, vai ser uma trilha muito gostosa para fazer, né? Só porque é uma trilha longa, mas vai ser uma trilha muito aproveitada, vai ter muitas paisagens para curtir a natureza, então ela não vai ser uma trilha difícil, tá? Vai ter mirante para quem gosta de tirar foto, parar na trilha, tirar foto, né? E curtir a paisagem também, né? E aquela hora que você falou de água, tem uns 4 pontos no caminho que dá para pegar água para beber também, tá? Ótimo. E todos os trechos de água que nós vamos ter que atravessar, eles são rasinhos? Positivo, Rosa. Obrigada, Antônio. Rosineide, você quer falar alguma coisa a mais?
o Antônio já falou tudo que seria necessário aí sobre a altimetria dessa travessia. Oi, Rose, boa noite a todos. Não tenho nada para falar, o Antônio já esclareceu tudo. Ok, obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta sobre a nossa travessia? Se não tiver mais perguntas sobre a travessia São Jorge Capela, nós vamos passar para outra travessia, ok? Que hoje nós vamos falar de duas travessias. E você falou também do kit de primeiro socorro. Você pode estar tranquilo que eu carrego sim meu kit de primeiro socorro. Ele é um kit de primeiro socorro bem, vou falar, bem caprichado, né? Minhas coisas sempre eu carrego tudo, meu kit de primeiro socorro, tá bom? Ok, Antônio, que bom. A gente está confiando em você, mas você também carregou boas coisinhas. Quero agradecer a Gleide também, né? Que ela falou aí que me conheceu em 2019. Sim, a gente conheceu em 2019, que eu dei estágio para ela, que ela estava procurando estágio. As pessoas não queriam dar e eu fui uma das pessoas que dei estágio para ela. Mas a gente está trabalhando junto aí também, né? Graças a Deus, que a gente deu certo. Nem só como os estágios, igual ela já indicou muitas pessoas para mim também, né? Obrigada, Gleide. Ela precisou de sair, tá? Mas depois eu falo para ela, ok? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então vamos passar para a segunda travessia, que é a nossa querida Sete Quedas.